Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Quem vos fala é o professor Márcio. Você está no canal Matemática para Você e hoje nós vamos tratar introdutoriamente de resolução de equações do segundo grau. De uma maneira bem leve, bem tranquila, vamos tentar colocar de uma forma bastante leve para que vocês possam acompanhar o raciocínio. Uma equação do segundo grau, ela é dita do segundo grau quando a variável x, existe uma variável, uma incógnita, elevado ao segundo grau, ok, pessoal? Então, a forma geral de uma equação do segundo grau, e pode ser também, nos livros aparecer também, equação polinomial do segundo grau, a forma escrita na forma geral dela, ela é escrita desse jeito: ax ao quadrado mais bx mais c. Por favor, não se prenda ao x. Pode ser am ao quadrado mais bm mais c, pode ser az ao quadrado mais bz mais c. Então, a incógnita, ela não importa. Importa o seguinte, que se a incógnita, seja ela qual for, seja qual letrinha for, que pertença à incógnita, ao valor que nós queremos encontrar, esteja elevado ao segundo grau, então essa equação é do segundo grau, certo? Então note o seguinte: na forma geral dessa equação, uma forma linear dela, você observa os expoentes. A primeira variável x está elevada ao segundo grau, a segunda está elevada ao primeiro grau, só que a gente não escreve o número 1 aqui. E o terceiro termo ali não aparece nenhuma variável com ele. Ele é chamado de termo independente. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de coeficiente angular. O A sempre vai estar acompanhado da variável elevado ao segundo grau, ok, pessoal? O B também é coeficiente, só que é coeficiente linear, e o C é o termo independente. O C é o termo independente. Pois bem, eu coloquei 3 exemplos aqui para que vocês observem o seguinte: nem sempre uma equação ela vai ser completa. Essa equação que nós escrevemos aqui na forma geral, ela é a forma geral de uma equação completa, onde tem todos os termos, o A, todos os coeficientes, o A, o B e o C. Aparecem todos os termos. A variável elevada ao quadrado, a variável elevada ao primeiro grau e a variável elevada a zero, porque x elevado a zero é 1, c vezes 1 é c mesmo. Perfeito? Então ela está em forma decrescente ali. Então vamos destacar aqui no exemplo que eu dei o A, B e o C, só para efeito de entendimento didático. Quem seria o A nesta equação? Se nós compararmos com a forma geral lá, o A é igual a 2. O B, pessoal, é o menos 6. E o C é o 10. A gente não usa colocar o sinal positivo antes do número, porque o número por si só, sem o sinal, ele já está pressuposto que ele é positivo. Está implícito que ele tem um sinal positivo, ok? Bom, vamos partir para o segundo exemplo, destacando A, B e C. Quem é A?
A, no segundo exemplo, é 5. O B, note o seguinte, o B, ele sempre vai acompanhar a variável elevada ao primeiro grau. Se ela não aparece ali, então o B é 0. O coeficiente B é 0, porque 0 vezes x dá 0. E quem é o C, que é o termo independente, aquele que não tem variável junto dele? É o menos 25. Esse seria o primeiro passo para se resolver uma equação. A primeira coisa que a gente faz é isso, é exatamente isso. É destacar os coeficientes da nossa equação. Evidentemente, colocando ela na forma geral. Às vezes a equação ela não aparece toda bonitinha, toda certinha assim. Às vezes aparece um polinômio no qual você precisa fazer operações de multiplicações, etc., para poder colocar essa equação na forma geral, ok? Bom, vamos ao terceiro exemplo. No terceiro exemplo, nosso A é 3. O B aparece? Sim, o B aparece. Na variável x elevado ao primeiro grau, o B acompanha a variável x elevado ao primeiro grau. Então, o B é 9. E o C, o termo independente? Existe o termo independente aqui? Existe. Ele não aparece, mas existe. Quanto é? 0. O valor dele é 0. Porque se eu adicionar 0 a qualquer coisa, eu vou ter aquele resultado adicionado a 0 que não vai alterar em nada. Compreendido até aqui? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Prosseguindo a resolução de uma equação de segundo grau, vamos resolver os exemplos, os quais eu coloquei ali. Só o primeiro exemplo que eu modifiquei para eu ter certeza da resolução dele, porque necessariamente eu não sei se essa equação ela tem resolução. Isso foi uma coisa muito importante que eu falei aqui agora. Nem toda equação tem resolução para o conjunto dos números reais. Isso não quer dizer que ela não tem solução. Se nós estivermos trabalhando no conjunto dos números reais, nem toda equação necessariamente terá solução. Ela pode não ter solução no conjunto dos reais, isso nós vamos ver mais adiante. Ok, pessoal? Então vamos aos exemplos aqui para a gente terminar, para que a aula não fique tão longa e, de repente, entediante. Como eu disse a vocês, primeiro passo, nós temos que destacar os coeficientes da nossa equação. No exemplo 1, o A é 5, o B, ele não aparece na variável x ali, então é 0, e o C, ele aparece, ele é menos 25. Como é que eu vou resolver essa equação? Essa equação é uma das equações mais fáceis de se resolverem. Nós pegamos 5x ao quadrado, isolamos ele e passamos o menos 25 para o outro lado. Vou melhorar essa explicação para vocês. O que acontece? Nós temos que fazer com que o x fique sozinho. A gente começa adicionando ou subtraindo o número que está além do x ao quadrado para que o 5x ao quadrado fique sozinho. Então, se eu tenho menos 25, vocês concordam que se eu adicionar 25, eu vou cancelar um com o outro? E quando eu faço isso, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado da igualdade. Então, vai ficar 0 mais 25. Desculpa. É isso mesmo, mais 25. Eu adicionei 25 no primeiro membro, adicionei 25 no segundo membro. Então, nesse caso, eu posso cancelar esse com esse, e aí fiquei com 5x ao quadrado, né? É igual a 25. Agora, um outro artifício que a gente usa, que às vezes a gente fala assim, coloca o 5 para o outro lado dividindo. Na verdade, a gente divide toda a equação por 5.
E muitas das vezes a gente suprime essa informação porque a gente costuma dizer passa o 5 para o outro lado dividindo. Então é simplesmente divide toda a equação por 5 e aí você vai cancelar aqui o 5 com 5 e vai obter x ao quadrado é igual a 5. E aí nós temos que x é igual a mais ou menos a raiz de 5. Pessoal, raiz quadrada de 5 é um número irracional. Ele pertence ao conjunto dos números reais, mas é um número irracional. Não dá para eu extrair a raiz quadrada de número, do 5. Então eu deixo a resposta ali, mais ou menos 5. Aí você pode me dizer o seguinte, mas professor, por que mais ou menos? Mais ou menos, pessoal, é o seguinte, esse mais ou menos advém desta operação aqui. Sempre que a gente vai resolver uma equação do segundo grau, a gente está usando operações inversas. Então, a operação inversa da potenciação é a radiciação. É como se eu fizesse assim, ó, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 5. Só que esse número aqui é a mesma coisa que o módulo de x. E o módulo aqui, ele vai me dar valores tanto positivo quanto negativo, porque se eu tiver o módulo de raiz de 5, pode ser mais raiz de 5, ou pode ser menos a raiz de 5, porque o módulo de menos raiz de 5 vai dar raiz de 5. Perfeito? É daí que sai a explicação de mais ou menos. Vamos partir para o próximo exemplo, onde nós temos o A é 3, o B aqui nós já temos é 9, o C ele não aparece, quando ele não aparece ele é 0. Neste caso de equação, que no caso é incompleta, de acordo com o primeiro que nós também vimos que é incompleta também, faltou o termo B, faltou o coeficiente B. Então, nesse caso nós vamos resolver de uma outra forma, não é da mesma forma da anterior. Nós vamos colocar, observe que aparece 3x ao quadrado aqui, aparece 3x aqui e 3x aqui. O fator comum aqui é 3x. Eu coloco ele em evidência. E aí eu pego 3x ao quadrado e divido por esse. Pessoal, é só fazer aqui, ó, 3x ao quadrado dividido por 3x. O 3 eu corto com 3. É potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Eu não preciso colocar o 1 aqui, então vai ficar x. Mais 9x dividido por 3x, também vou fazer aqui, ó, 9x dividido por 3x. Eu cancelo o x com o x. O 9 dividido por 3, o resultado é 3. Isso tudo é igual a 0. E para que isso seja verdadeiro, para que um produto de duas expressões seja verdadeiro, é necessário que 3x seja igual a 0. Ou que o x mais 3 seja igual a 0. Observe o seguinte, pessoal. Tanto um termo sendo igual a 0 ou o outro termo sendo igual a 0, o produto vai dar 0. Se eu pegar 2 vezes 0, 0. Se eu pegar 0 vezes 5, 0. Então, um dos dois fatores sendo 0, ou um ou o outro, eu tenho o produto ali igual a 0. Então, nesse caso aqui, o x aqui vai ser 0.
Aí aqui eu vou usar aquele artifício ali, só que agora nós vamos fazer pensando da seguinte forma: eu vou passar o mais 3 para o outro lado da igualdade, vai ficar menos 3. Então, x igual a menos 3. Aí a gente coloca assim, ó, a solução da nossa equação, vou colocar aqui na frente aqui, é o conjunto formado pelos elementos 0 e menos 3. Vamos fazer um detalhe aqui legal para vocês entenderem melhor ainda. Se você pegar o 0 e substituir nessa equação, tem que dar uma sentença verdadeira. Acompanha comigo o raciocínio. 3 vezes 0 ao quadrado, 0. Mais 9 vezes 0, 0. 0 é igual a 0? Positivo, verdadeiro. Ok, vamos fazer agora com menos 3. 3 vezes, abre parênteses, menos 3 ao quadrado. Tem que ter um cuidado com isso. E aqui menos 3 também. Então, ó, 3 vezes menos 3 ao quadrado, vamos resolver essa potência. Aqui vai dar 9, né? Vai dar positivo porque o expoente é par. E 3 vezes 9 dá 27. Vou colocar aqui. Mais com menos na multiplicação, né? Estamos multiplicando, dá menos. 9 vezes 3, 27. E 27 menos 27 dá 0, né? 0 é igual a 0. Verificamos que essa solução ela é verdadeira. Nós achamos realmente as raízes da nossa equação. Então, quando a gente acha a solução de uma equação, na verdade, a gente está achando os valores para os quais a equação, a sentença no caso ali, a igualdade, ela é verdadeira. Vamos partir para a equação agora completa, começando destacando o A é 1. Pessoal, sempre que a variável estiver sozinha, ela vai ser 1, ou se ela estiver precedida de sinal, antecedida de sinal negativo, vai ser menos 1, certo? Então aqui, ó, aqui é positivo, né? É o x positivo, né? Então o coeficiente A aqui é 1. O B é menos 6 e o C é 5. Pela a resolução gradativa, didaticamente da equação, nós vamos resolver pela fórmula do discriminante da equação, desenvolvendo o discriminante da equação. O discriminante é o delta da equação. O delta é uma letra grega, né? Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Pessoal, 4ac é uma multiplicação, tá? 4 vezes a vezes c. E esse a vezes c são os coeficientes da nossa equação. Note que nós estamos trabalhando com ele, por isso a importância de destacá-los antes de começar a resolver. Então, delta, b ao quadrado, eu vou pegar o menos 6 e elevar ao quadrado. Menos 4, vezes o a, vezes o 1, vezes o c, vezes o 5. Note que nesses termos aqui eu não usei parênteses por se tratar de valores positivos. O 1 é positivo e o 5 é positivo, então não necessita de usar parênteses. Caso eles fossem um deles negativo, eu teria que usar parênteses para eu não me confundir com o sinal. Então, delta é igual a menos 6 elevado ao quadrado. Como o expoente é par, observe o seguinte, pessoal. O expoente é par e o sinal está dentro do parênteses. Está acompanhando o número dentro do parênteses ali, o algarismo. Então, menos 6 ao quadrado é a mesma coisa que menos 6 vezes menos 6 e menos com menos dá mais, né? Então, vai dar um resultado sempre positivo. 6 vezes 6, 36. Menos, por que menos? Porque todos os outros aqui são positivos. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, o meu discriminante da equação, o meu delta, deu 16. A respeito deste delta, nós podemos discutir alguma coisa a respeito dessa equação do segundo grau. Nesse caso,
a equação ela terá duas raízes reais e diferentes. Então nós vamos encontrar duas soluções, mas professor, por que duas soluções, como nós vimos anteriormente? Porque a equação ela é do segundo grau. Ah, professor, e se fosse do terceiro grau, haveria três soluções? Sim. E se fosse do quarto grau, haveria quatro soluções? Como eu disse sim, mas levando-se em conta que ela tenha solução no conjunto dos reais, mas ela pode também não ter solução no conjunto dos reais. Isso não quer dizer que ela não tenha solução, perfeito? Então, nesse caso aqui, ela tem duas raízes reais iguais. Uma outra coisa importante que nós podemos destacar é que se nós formos construir o gráfico dessa equação aqui, que determina essa equação aqui, desenhar um esboço do gráfico dessa equação, nós podemos observar que o A é maior ou igual a 1. Toda vez que o A for maior ou igual a 1, a concavidade dessa equação, porque é uma parábola, é uma equação do segundo grau, vai estar voltada para cima. Certo, pessoal? Isso é o seguinte, isso é um detalhe muito importante na hora de analisar um gráfico de uma equação. Outra coisa importante a observar, que se ela tem duas raízes reais, né? Porque o delta foi positivo, ela tem duas raízes reais, ela tem solução, duas raízes reais e diferentes, quer dizer o seguinte, que este gráfico ele vai interceptar o eixo x, logo lá adiante nós vamos ver, em dois valores, em dois pontos distintos, x' e x duas linhas. Por isso falar que x' é diferente de x duas linhas, porque a nossa parábola ela vai tocar em dois pontos diferentes no gráfico, quando a gente for esboçar o gráfico dessa função. Eu vou até fazer essa nomenclatura aqui para vocês terem uma ideia aqui, um esboço aqui bastante simples. Então a parábola ela tem concavidade para cima e ela vai tocar o eixo x em dois pontos, x' e x duas linhas. Ela vai cortar o eixo x em dois pontos, x' e x duas linhas. Nesse caso aqui. Então vamos continuar resolvendo, passando para a fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva da equação. A fórmula resolutiva da equação é dada por, se a equação está na variável x, a gente começa escrevendo x. X igual. Se fosse m aqui, seria m é igual. Se fosse h, h é igual. Se fosse k é igual. Desculpa aí o barulho do carro aí fazendo propaganda do gás aí, pessoal. Bem chatinha, mas infelizmente eu não vou editar esse vídeo por conta desse barulho. Vou deixar bem raiz esse vídeo aí. Então, delta é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Repetindo. A fórmula resolutiva da equação, ou fórmula de Bhaskara, nós temos aqui x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Não vamos nos debruçar em provar essa fórmula agora, porque eu vejo que o mais importante é você resolver a questão. Se você for debruçar em demonstrar o objetivo aqui, a gente foge um pouco do objetivo, que é tentar elucidar resoluções de equações, certo? Então, num estudo mais aprofundado, mais adiante, a gente pode até provar que o delta da nossa... A fórmula de Bhaskara, a gente pode chegar à fórmula de Bhaskara provando passo a passo, certo? Isso eu vou deixar para uma próxima aula. Então, fazendo as substituições, x é igual menos b. O b não é negativo, então eu coloco o menos da fórmula, abro parênteses e coloco o b aqui dentro. Ó.
menos 6. O B é menos 6. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? É 16. Dividido por 2 vezes o A. O A é positivo, então não uso parênteses. 2 vezes o A. Então aqui nós vamos ter x' igual. Menos com menos dá mais. Eu vou apagar esse x' aqui. Vou colocar aqui, ó, x igual. Vou resolver esse sinal primeiro para facilitar para vocês. X igual. Menos com menos dá mais, vai ficar 6 mais ou menos a raiz quadrada de 16 é 4 sobre 2 vezes 1, 2. Então, nós temos uma raiz que é para positiva, o sinal positivo aqui, ó, 6 mais 4. Então, x', 6 mais 4, 10, dividido por 2, dá 5. E x, 2 linhas. 6 menos 4, 2 dividido por 2, dá 1. Então, pessoal, a solução da nossa equação do segundo grau aqui ficou assim, 1 e 5. Espero que tenham gostado. Se isso ocorreu, aperte o sinal do joinha aí, dê um like aí no vídeo. Aperte o sininho das notificações para vocês continuarem recebendo mais vídeos de matemática básica, matemática elementar, enfim. Eu trago sempre resolução de questões aqui para vocês. Peço que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, divulgue o canal para que a gente possa continuar postando mais vídeos e possa melhorar ainda mais a qualidade dos nossos vídeos. Eu peço desculpa pela qualidade do vídeo aqui em questão, uma vez que eu estou um pouco improvisado, eu estou gravando esses vídeos com o meu celular. Peço mais uma vez uma ajuda a vocês, se inscrevam no canal, dê uma força, divulguem o canal para mim, por favor. Vocês vão estar me ajudando muito e o YouTube vai reconhecer que este canal ele tem um conteúdo de qualidade e ele atende a um público legal, ok? Agradeço a vocês mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima aula.